Assim falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, é uma das obras mais singulares e enigmáticas da filosofia moderna, publicada entre 1883 e 1885. Não se apresenta como um tratado lógico, nem como um romance, mas como uma espécie de poema filosófico em prosa, escrito na voz profética de Zaratustra, inspirado na figura de Zoroastro. O livro narra a descida desse profeta, que após 10 anos de solidão na montanha, decide voltar ao convívio dos homens para anunciar uma mensagem radical. O homem não é um fim em si mesmo, mas algo que deve ser superado. Essa superação ela é expressa pela noção do além do homem menos o Uberman, um ideal de ser humano que cria novos valores e vive a vida com afirmação plena, sem depender de promessas de um além-mundo. Desde o prólogo, Zaratustra se apresenta como alguém que traz uma boa nova, mas encontra um povo incapaz de compreendê-lo. Ele é acompanhado simbolicamente por uma águia e uma serpente, imagens que condensam impulso e sabedoria. Ao longo da obra, Zaratustra transmite suas ideias por parábolas e encontros com diferentes personagens, que representam facetas da moralidade tradicional, da religião e da sociedade moderna. Um dos momentos mais célebres é a descrição das 3 metamorfoses: do espírito, o camelo, que suporta os fardos dos valores herdados, o leão, que nega e destrói esses valores, conquistando sua própria vontade, e a criança, que cria novos valores com a inocência do brincar. Essa passagem sintetiza o processo de transformação exigido para a superação do homem atual. A crítica de Nietzsche pela voz de Zaratustra se volta constantemente contra a religião e contra a moralidade, que exalta a renúncia à vida. A fé em um além-mundo é vista como um veneno, porque faz o homem desprezar a existência terrena. Da mesma forma, a piedade excessiva e o ressentimento aparecem como sintomas de fraqueza, que transformam a impotência em virtude e alimentam a inveja disfarçada de justiça. Em outro ponto célebre, Nietzsche denuncia o Estado como o novo ídolo das massas, uma entidade que promete segurança e igualdade, mas sufoca a grandeza individual. Também aparecem as tarântulas, figuras alegóricas que representam aqueles que clamam por igualdade, apenas para exercer vingança contra os mais fortes. Em cada episódio, a retórica profética de Zaratustra desmonta os valores estabelecidos e incita a criação de novos. A obra se torna ainda mais densa na terceira parte, quando Zaratustra enfrenta suas próprias crises e visões. É nesse momento que surge a doutrina do eterno retorno, a ideia de que toda a vida, em cada detalhe, deve ser vivida como se fosse se repetir infinitamente. Esse pensamento não é uma teoria física, mas um desafio existencial. Se o indivíduo é capaz de desejar que cada gesto, cada dor e cada alegria retornem eternamente, isso significa que ele alcançou a afirmação plena da vida. O eterno retorno é, portanto, uma prova ética. Só quem ama a própria vida em todos os seus aspectos pode assitá-la dessa maneira. É também o ponto em que o ensinamento de Zaratustra atinge sua forma mais radical, exigindo do homem não apenas negação dos valores herdados, mas um sim absoluto à existência. A quarta e última parte do livro não apresenta uma conclusão vitoriosa, mas uma espécie de desfecho trágico e aberto. Zaratustra não conquista discípulos fiéis, nem funda uma doutrina universal. Permanece como profeta solitário, muitas vezes incompreendido, mas convencido de que sua missão é anunciar a possibilidade de uma vida mais elevada. Ele compreende que criar novos valores é uma tarefa árdua, que exige tanto coragem quanto solidão, e que o caminho do além do homem não é para as massas, mas para espíritos fortes dispostos a suportar a incompreensão e a dor. O tom final é ao mesmo tempo exaltado e melancólico. Zaratustra não entrega uma fórmula, mas lança um convite, um chamado à transformação. O livro, escrito em estilo poético, carregado de metáforas, parábolas e ironias, não busca provar teses, mas provocar. Por isso a leitura exige que o leitor participe ativamente, interpretando e se deixando afetar pelas imagens. Assim falava Zaratustra
é menos um manual de filosofia e mais um exercício de criação literária e espiritual. Sua mensagem central gira em torno da morte de Deus e da necessidade de reavaliar todos os valores, da recusa, da moral de ressentimento e da afirmação da vida através da figura do além do homem e da prova do eterno retorno. O que Nietzsche oferece é uma obra aberta, que não dita regras universais, mas exige que cada indivíduo invente seus próprios valores e assuma a própria existência como obra de arte. Assim, em uma sala de aula, ao apresentar assim, falava Zaratrusta, é fundamental compreender que não se trata apenas de conceitos filosóficos, mas de um estilo de pensamento que recusa a neutralidade. O texto fala como poesia, como profecia e como desafio. O aluno que lê Zaratrusta não está apenas diante de uma teoria, mas diante de uma provocação. Será que é capaz de afirmar sua vida com um sim tão forte que aceitaria repeti-la eternamente? É essa questão que torna a obra de Nietzsche inesgotável, ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Ao ler assim, falava Zaratrusta, fica claro que Nietzsche não queria apenas escrever filosofia, ele desejava provocar uma mudança de mentalidade. O livro é escrito em forma de parábola, justamente porque sua mensagem não se resume a conceitos, mas se dirige ao modo como o ser humano vive. A grande tese que percorre a obra é a de que o homem, tal como existe, não é um fim acabado, ele é apenas uma ponte, uma transição para algo maior. Nesse sentido, Zaratrusta aparece como o profeta do além do homem, alguém que anuncia a necessidade de superação e criação de novos valores. Minha leitura é que Nietzsche procurava denunciar o peso morto de uma moralidade que já não fazia sentido. Ele via na religião, especialmente no cristianismo, e também no Estado moderno, uma engrenagem que condicionava o homem a aceitar a vida com submissão e ressentimento. Para ele, essa moral dos fracos transformava a impotência em virtude e a renúncia em santidade, quando na verdade eram apenas sintomas de decadência. O anúncio da morte de Deus não é apenas uma frase provocativa, mas o diagnóstico de que o fundamento absoluto que sustentava toda a cultura ocidental havia ruído, e que os homens precisavam encarar a vida sem muletas metafísicas. O que Nietzsche quis transmitir é que diante desse vazio temos duas opções: ou nos deixamos paralisar pela falta de sentido, ou assumimos a tarefa de criar novos valores. O além do homem é, assim, a figura que encarna essa segunda opção. Não se trata de um ser sobre-humano, no sentido biológico, mas de um tipo humano capaz de afirmar a vida em toda a sua intensidade. Nesse contexto, o eterno retorno aparece como a prova definitiva. Amar a vida significa querer que cada instante dela se repita eternamente. Quem consegue dizer esse sim radical à existência atinge o ponto mais alto da liberdade. Do ponto de vista positivista, é possível enxergar em Nietzsche uma tentativa de reconstruir o edifício moral sobre uma base imanente, sem apelo a transcendências. Seu pensamento é duro, mas profundamente vitalista. Ele rejeita qualquer explicação mágica ou divina e coloca a vida concreta, com seus sofrimentos e alegrias, como o único campo de ação possível. Vejo nisso um gesto de honestidade intelectual, ao invés de inventar consolos. Nietzsche exige que o homem olhe para a realidade em sua crueza e, a partir dela, crie, em minha opinião. O que ele quis transmitir é que cada indivíduo deve ser o artista de si mesmo. Não há um código pronto, não há uma moral universal que sirva a todos. Há sim a tarefa de se tornar digno da vida que se vive, de abraçá-la ao ponto de desejar que ela retorne infinitamente. Isso significa abandonar tanto o conformismo das massas, quanto as ilusões de uma redenção futura. É um pensamento exigente, que pode parecer cruel, mas que contém também uma promessa, a de que o homem pode transcender a si mesmo e transformar a própria existência em obra-prima. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.